Olá! Uma pesquisa recente apontou que 90% às vezes das empresas se preocupam em conquistar novos clientes e apenas 10% em fidelizar os clientes existentes. Vamos falar sobre isso hoje com o presidente da Confraria dos Profissionais de Marketing em Mato Grosso, Dino Gueno. Muito obrigada pela sua presença na Rede TV, Dino. Conta um pouquinho já pra gente o que é essa pesquisa, o que foi essa pesquisa. Eu agradeço o convite e agradeço estar aqui em nome da Confraria dos Profissionais de Marketing, uma grande responsabilidade representar profissionais de empresas importantes. Bom, essa pesquisa nós encomendamos à Central CM e nós gostaríamos de saber sobre participantes de um primeiro evento de marketing que nós realizamos em 2016, como estava o marketing nessas empresas, como estava o marketing em Mato Grosso, como as empresas daqui estavam aplicando as ferramentas de marketing e como o marketing estava ajudando ou não, né, nos resultados dessas empresas. Então a gente teve uma série de resultados, alguns muito positivos, muito interessantes, mas um que chamou a atenção da confraria, e é sobre isso que um dos pontos que a gente vai falar hoje, é que 90% dessas empresas, que são empresas do nosso mercado aqui de Cuiabá, disseram que investem mais tempo, energia, dinheiro, né, em conquistar novos clientes e apenas 10% em reter clientes ou fidelizar clientes. O que isso quer dizer? Que 90% das empresas, elas, depois que você vai lá e compra, ela te entrega para o mercado, ela te entrega para o concorrente e ela vai lá e faz uma nova promoção, faz uma nova comunicação para buscar outros clientes. Em marketing, a gente considera isso um caminho muito caro, porque é muito mais caro você conquistar novos clientes do que você reter clientes. Além disso, quando você analisa a vida de um cliente, como eu, você, nós tendemos a ir melhorando a nossa renda ao longo do tempo. Então, se eu te acompanho como empresa, eu tendo a vender mais para você, porque você vai melhorando de vida, você vai crescendo, né? Além disso, possivelmente sua família cresce, então você tem outras necessidades. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente constrói uma relação, você passa a confiar nessa empresa, você passa a indicar essa empresa. Acompanhar um cliente ao longo do tempo é também vender mais e melhor para ele. Não quer dizer vender o que ele não quer comprar, quer dizer criar uma relação de confiança e vender de uma forma mais sustentável para ele e com menos custos de promoção, com menos custos de publicidade, né? Ou seja, é o que a gente chama de retenção ou fidelização. Bom, de que forma o empresário, às vezes até o pequeno empresário, né, ele pode fazer esse trabalho de conquistar o seu cliente, né? Porque, na verdade, às vezes as pessoas, os empresários, eles não querem investir em marketing, né? Porque não têm um conhecimento, muitas vezes não sabem da importância. Qual é, então, a importância desse trabalho? Essa é uma excelente pergunta. Eu gostaria de dar duas respostas. A primeira, quando você imagina o marketing, muitas empresas pensam em fazer, pensam em publicidade, pensam em promoção. Um dos papéis da Confraria de Marketing, a gente se reúne desde 2013, formalizou esse grupo em 2014, é debater o papel do marketing, né? A gente não se propõe a uma resposta definitiva. A gente quer conversar, quer encontrar profissionais de marketing para debater o que é o marketing em Mato Grosso. E respondendo a sua pergunta, como uma empresa deve olhar o marketing? Ela deve olhar como uma ferramenta, como uma área ou como um esforço para conectar essa empresa aos seus clientes. Porque, como diria um dos grandes nomes do marketing, um grande autor chamado Peter Drucker, ele diz que só existe uma fonte de lucro, o cliente. Né? Então, se você não está conectado a esse cliente, se você não entende os movimentos desse cliente, se você não entende o que esse cliente diz, e às vezes ele não diz no discurso, ele diz nas atitudes, ele diz nos movimentos que ele faz, você não vai ter o essencial para o seu negócio, que é a sua fonte de lucro. Então, o marketing basicamente deve se ocupar de conectar a empresa a este cliente, observar o mercado, observar os concorrentes. É óbvio que numa empresa pequena, quem vai fazer isso, normalmente, é o proprietário ou é alguém ligado à gestão de vendas, mas não tem problema, né?
Hoje as empresas podem buscar ajuda com consultores, né? Você tem aí excelentes exemplos de consultores particulares, de consultores de marketing, de empresas como o Sebrae, por exemplo, que pode ajudar o pequeno comerciante. Então, tem excelentes livros, tem cursos. Então, eu diria que hoje só não procura as ferramentas de marketing quem não quer. Uma outra pergunta, uma segunda resposta, aliás, a sua pergunta é: como que eu faço para reter clientes, por exemplo? Porque às vezes as pessoas imaginam que é muito difícil esse processo de fidelização, né? Mas não é. Eu diria um exemplo muito simples: quando um cliente vai à sua loja e você faz um cadastro dele, você busca o nome, o sexo, a idade, o que ele comprou. Não despreze essa informação. Guarde essa informação, processe essa informação. Porque essa informação tem dois usos. O primeiro uso é até te ajudar a fazer compras depois, a comprar o produto certo. Olha, né, você começa a observar o que as pessoas mais estão buscando, mais estão procurando. Né, você começa a observar: nossa, eu tenho mais mulheres aqui do que homens, né? Eu tenho mais jovens do que pessoas mais... Ou ao contrário, né, eu tenho sido procurado por mais idosos. Será que eu não tenho que fazer uma adequação no meu atendimento? Então, quando você começa a olhar esse perfil de clientes, você começa a fazer umas escolhas interessantes, você começa a melhorar o seu negócio pelo cliente. Segundo ponto é que você pode e deve fazer ativações desses clientes que já compraram de uma forma muito respeitosa, de uma forma delicada, na hora certa, né? A gente estava conversando aqui antes, eu falei do aniversário. Toda vez que eu preencho um cadastro, eu pergunto: você vai ligar no meu aniversário? Porque eles nunca ligam, né? Eu não quero que você encha a minha caixa de e-mail, eu não quero que você fique ligando toda hora para me oferecer, não. Mas eu acho que no meu aniversário, se você puder lembrar dele, é bacana. Né? Se eu comprei, por exemplo, sei lá, um jogo de lençóis numa loja, e daqui uns dias a colcha que combina entrar numa promoção, eu acho legal receber uma ligação e dizer: olha, sabe aquela colcha? Ela está com 20% de desconto. Ok, posso não querer, mas e se eu quiser? Né? Eu dei um exemplo tolo aqui, mas são N formas que você pode ativar o cliente. Porque aí eu tenho uma provocação, Lídia. É muito mais fácil você culpar o mercado, é muito mais fácil você culpar a crise, é muito mais fácil você culpar o Estado, sei lá, o governo. Eu não estou aqui defendendo ninguém, mas o ponto é muito mais fácil você apontar o dedo para fora do que você olhar para dentro, olhar para suas falhas, olhar para esse trabalho que você não faz, porque a maioria das empresas não faz. Mas a boa notícia é que dá tempo de começar a consertar. Porque o ano está começando, então tem um ano inteiro para trabalhar. É verdade, né? Dino, a gente sabe, muitas vezes, justamente como você disse, a maioria não faz, né? E isso requer um pouco de planejamento, de organização, né? Aí na sua rotina, nos seus investimentos. Que tipo de instrumentos de marketing podem ser usados e que são, digamos, mais acessíveis? Porque quando se fala, e como você já disse aí, às vezes se confunde com propaganda. Aí, não tem dinheiro para pagar uma propaganda na televisão, numa rádio, fazer um outdoor. Mas hoje, com essa modernidade, o que pode ser utilizado também? Tudo pode ser utilizado. Acho que o primeiro esforço, o primeiro passo em qualquer planejamento é você definir o que você quer, como você vai conquistar, quer dizer, qual é o seu público-alvo, que recursos você tem, né? Quando eu falo recursos, financeiros, né? Então, quanto você tem para investir? Porque se você disser: não tenho nada para investir, então, desculpa, né? É muito difícil você tocar uma empresa com zero investimento. Então, normalmente as pessoas olham e dizem: olha, eu pretendo vender tanto, então para vender tanto, eu tenho que investir tanto. Então, quanto você tem para investir em recursos financeiros e recursos humanos? Porque todo esforço demanda pessoas, né? Então você tem que olhar essas duas coisas: recursos financeiros e recursos humanos. Então vamos lá: objetivos, recursos, quem são os meus concorrentes, como está esse mercado onde eu estou, é o meu bairro, é a minha cidade, né? É o meu estado, é a minha rua, tudo é um mercado mapeável. Depois desse pequeno e rápido diagnóstico, que o empresário mesmo pode fazer, o dono do negócio pode fazer, ele consegue fazer uma reflexão. Aí eu lanço uma pergunta que é uma pergunta muito difícil para todo mundo responder. Por que o cliente compraria de mim
e não do meu concorrente, né? Essa é uma pergunta meio estressante para qualquer empresário. Feitas essas reflexões, e existem outras, aqui eu lancei algumas só para a gente exercitar um pouco. Feitas essas reflexões, ele começa a fazer a escolha dos canais. Porque, óbvio, se eu sou um grande varejo, eu tenho uma experiência particular de 17 anos de grande varejo. Eu não faria, eu não conseguiria competir sem um grande esforço da mídia de massa. Né? Eu também tenho expertise, que particularmente eu sou um empreendedor de um pequeno negócio aqui em Cuiabá, que é um café, em que a gente basicamente faz só redes sociais. Eu poderia pegar o grande varejo e colocar só na rede social? Não. Eu poderia pegar o café e colocar na mídia de massa? Não, que não se paga. Então não existe uma fórmula, não existe um caminho que ele seja único para todas as empresas. O que existe é um diagnóstico que eu vejo qual é o meu potencial de investimento de venda e de atendimento desses clientes e qual cliente eu quero atingir. A partir disso eu vou escolhendo os canais. Né? A gente falava de redes sociais, eu dou um conselho. Existem na confraria especialistas em redes sociais, então eu não quero me colocar aqui como um especialista que eu não sou em redes sociais. Mas eu daria um conselho. Se você não tem uma empresa preparada para o digital, e o que eu quero dizer preparada? Digitalizada. Se você não está em 2017 com a sua empresa, não vá para o digital. Porque quando você vai para o digital, você abre um canal de comunicação que o cliente quer interagir, ele quer conversar, ele quer respostas rápidas. Ele vai te criticar, ele vai te questionar, ele vai te contrapor. Você tem que acompanhar isso. Se você não estiver preparado para responder, vai ser pior. Então, se você não estiver preparado, não vá. Só que é um absurdo você não ir em 2017. Essa que é a notícia ruim. Né? Quando você olha... Justamente o que eu ia te questionar. Muitos estão partindo, então, para redes sociais, que aqui a gente sabe as mais comuns, né? Facebook, Instagram, o Twitter, né? Buscando aí uma forma de demonstrar o seu negócio nas redes sociais, né? Então, de que forma, já que 2017 é o desafio, vá, né, e procure, como que ele pode dar esse primeiro passo? Eu acho que escolher as redes sociais é um acerto desde que seus clientes estejam lá. Ponto. Essa é a pergunta. Seu cliente está na rua, então você vai buscar ele na rua. Seu cliente está na rede social, vai buscar na rede social. Seu cliente está assistindo TV, tá? Seu cliente está aqui acessando o site, vem buscar ele aqui no site, no canal de notícias. O seu cliente... Você tem que buscar o seu cliente onde ele está e não onde você gosta. Um erro de muitos empresários é: mas eu gosto daquele programa. Ok. Você pode gostar daquele programa, mas o seu cliente gosta, está assistindo, né? O seu cliente ouve aquele programa de rádio, então você vai buscar o seu cliente lá. Bom, então primeiro você usa o canal onde o seu cliente está. Como usar as redes sociais? Primeiro que as redes sociais não são exatamente um canal de venda. Eles são um canal, acima de tudo, de interação, de relacionamento. Quando você vai para a rede social, você tem um objetivo muito claro. Como em qualquer esforço de marketing, você tem que descobrir se você quer expandir a sua marca, se você quiser torná-la conhecida, isso é um objetivo. Você quer abrir um canal de atendimento e relacionamento, esse é outro objetivo. Tipo um saque 2.0, que a pessoa vai fazer perguntas, você vai responder, esse é outro objetivo. Você quer direcionar essa pessoa para o seu site de venda, esse é outro objetivo. Você quer direcionar essa pessoa para a sua loja física, esse é outro objetivo. Você quer capturar dados dos clientes para depois fazer uma ativação, esse é um outro objetivo. Você quer fazer o que a gente chama de inbound marketing, que é gerar conteúdo que interesse ao cliente. Em vez de eu passar propaganda para você, eu gero conteúdo. Você faz lá uma busca sobre, sei lá, gastronomia e eu te mostro receitas. Não é uma propaganda, mas ok, é uma forma de eu interagir com você, com conteúdo. Então, Lídice, antes de ir para as redes sociais, é preciso definir qual é o objetivo de eu ir para a rede social e qual é o meu cliente-alvo. Porque também a rede social demanda investimento. As pessoas acham, não, eu abro uma página no Facebook, não, eu abro um perfil no Instagram. E aí você percebe quem vai alimentar isso, com qual qualidade, né? Com qual presteza você vai responder, com qual gentileza você vai responder.
A gente vê muita empresa errando. Pode ser um tiro no pé, né? Vai ser um tiro no pé, né? Deixa que o meu... Tem aquela história, meu filho, meu sobrinho cuida. Cara, se o seu sobrinho tiver um português excepcional, e se ele conhecer profundamente sua empresa, e se ele tiver uma visão de cuidado com o cliente, parabéns, deixa na mão do seu sobrinho. Mas se ele não tiver essas habilidades, eu recomendaria, procure um profissional. Dino, então só para a gente encerrar aí, que alerta você pode fazer para as pessoas não excederem? Porque, por exemplo, tem gente que monta uma empresa e fica mandando SMS, fica mandando bannerzinho pelo WhatsApp, fica enchendo a caixa de mensagem de e-mail, e a pessoa às vezes até se irrita com esse tipo de atitude, né? Que alerta você pode fazer então do que não é importante, não é interessante fazer no marketing? Eu particularmente me descadastro de e-mail marketing praticamente todos os dias, né? E eu acho isso muito ruim. Eu tenho uma imagem muito negativa de quem aciona demais. É a mesma imagem negativa, Lídice, que a gente tem daquele vendedor que a gente acha que ele é muito insistente, né? Quando você vai a uma loja e aquele vendedor fica na sua cola, aquilo vai te desesperando, né? É o mesmo processo. Eu tenho certeza que todas as empresas, elas têm que encontrar aquele ponto, aquele momento de chegar ao seu cliente numa ocasião conveniente. Porque a gente é bombardeado todos os dias por mensagens publicitárias, né? Você liga o rádio, você vai ouvir propagandas, você acessa o Facebook, ele está disparando propagandas, você está no Instagram, tem propaganda, você anda na rua, tem um outdoor, você liga a TV, você está no YouTube, né? Então você é bombardeado por propagandas. Para você ser assertivo, você tem que acionar o seu cliente, chegar a ele no momento certo. Procure. Daí a importância de entender o cliente, né, de conhecer daquele cadastro que eu falei, dos hábitos, né? Isso que eu falei de uma coisa muito simples, né? Tem formas mais profundas de conhecer o cliente. Mas onde eu quero chegar? Procure entender qual é o melhor momento de você ativar o seu cliente, né? Então, se você tem um cliente de um perfil, por exemplo, mais idoso, eu daria um conselho. Quais são as datas ao longo do ano que faz mais sentido você acionar esse cliente? Existe uma data bacana? Algumas datas bacanas. Esses dias eu estava dando uma palestra e eu estava comentando sobre datas comemorativas. Existem mais de 1000 datas comemorativas ao longo do ano. Você precisa ficar preso ao Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday. Caramba, tem 1000 datas comemorativas que as pessoas nem conhecem, que você pode mandar uma mensagem, que você pode ligar, fazer um café da manhã, fazer um relacionamento. A gente está em Cuiabá, fazer um chá com bolo, convidar os seus clientes, né? Para comemorar alguma coisa muito simples, mas só para lembrar esse seu cliente. Então, em vez de mandar muito SMS, mandar muito WhatsApp, mandar muito, né? Escolha o momento certo. Eu acho que o seu cliente vai receber melhor essa mensagem. Isso vai converter em vendas? Aí, meu amigo, vai depender da sua força de vendas, vai depender das pessoas que você colocou para vender. Porque não adianta você acreditar que a propaganda, que a publicidade vai resolver o que um time que não foi suficientemente preparado não vai conseguir. Né? Eu aprendi nos meus 17 anos de grande varejo que os grandes heróis, né, desse lado do balcão aqui, que é o de vendas, são os vendedores. Esse time tem que estar bem preparado, tem que estar bem... tem que ter ferramentas, tem que estar bem motivado, porque todo o resto não vai funcionar sem esses heróis aqui de vendas. Né? Está ótimo, Dino, muito obrigada pelas suas informações, dicas importantes, né? Valeu, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. Ok, nós ouvimos hoje o presidente da Confraria dos Profissionais de Marketing de Mato Grosso, Dino Gueno, trazendo dicas muito interessantes para você aí, quem sabe, começar 2017 de uma forma diferente, investindo em marketing, treinando a sua equipe, preparando, né, a sua estrutura para receber novos, claro, continuar recebendo novos clientes, mas principalmente fidelizar aqueles que já passaram pela sua empresa, pela sua loja. Então você pode rever aqui a entrevista, pode compartilhar, é só acessar o RD News no RDTV ou o canal do RD News no YouTube e a gente se vê na próxima.